Bom dia, bom dia. Acho que a hora que eu vou postar vai ser boa tarde. Estamos começando mais um café da manhã com Débora, café da tarde. Em outros países, café da noite, chá das 10. Ai, gente, quinta-feira. Hoje eu vou dar aula para as crianças. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. E eu tô feliz. Eu acho que o Senhor proporciona oportunidades para nós todos os dias de sermos pessoas melhores, de contribuirmos para a vida das outras pessoas ser melhor, ajudar as pessoas, ajudar muitas vezes a nós mesmos também. E é isso, quinta-feira, quase o nosso sextou, ainda não chegamos amanhã, mas vamos aguardando e vendo o que Deus faz no decorrer do dia. Tá certo? Tem um louvor que diz assim: o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto da vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Deus, obrigada, porque mesmo que as coisas não estejam do jeito que nós esperamos, o Senhor tem sido bom e fiel, tem cuidado de nós, tem provido o pão sobre a nossa mesa, o Senhor tem nos dado o alimento de cada dia, o Senhor tem nos dado saúde, força. O Senhor tem nos feito triunfar. E eu te agradeço porque as lutas são grandes, mas o Senhor é maior que qualquer luta. E eu te louvo em nome de Jesus. Amém. Amém, 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 amém. Hoje nós vamos ler 4 capítulos, porque um capítulo aqui é muito curto. É muito curto. Então eu falei, vou ler 4 capítulos. Desse jeito, sabe que quando a gente vai terminar já em uma semana. Então, provavelmente esse mês, se tudo der certo, nós terminamos a Bíblia. Aí, vamos lá. Capítulo 24, versículo 23. Se Deus lhes dá descanso, estribam-se nisso. Seus olhos, porém, estão nos caminhos deles. Vou ler o 24 também. Por um pouco se alcançam e logo desaparecem. São abatidos, encerrados como todos os outros e cortados como as pontas das espigas. 25. Se agora não é assim, quem me desmentirá e desfará as minhas razões? Aqui é Jó, tá? Jó, ele tá falando sobre os ímpios e sobre os castigos deles. Sabe o que eu vejo? Porque muitas vezes os amigos de Jó e porque Jó, eles citam os ímpios, porque a gente está lidando com um padrão de retidão. Por exemplo, Jó, ele era reto, né? A gente sabe disso. Então, Jó, ele era reto e aí ele fala dos ímpios. Não é uma comparação, mas ele mostra o que acontece com eles e fala sobre as razões que ele tem a respeito disso. Porque uma coisa é o final, né? Uma coisa é o que vai acontecer com os ímpios no final da vida deles. Os ímpios, as pessoas que não creem em Deus. Eles vão desfalecer e eles vão para o inferno. Outra coisa é os salvos. Outra coisa são aquelas pessoas que creem em Cristo, que estão diante dos propósitos de Deus, como era Jó. Deus, ele tem algo maior. Entendeu? Capítulo 25, versículo 3. Porventura tem número os seus exércitos, e para quem não se levantará
a sua luz. Estava aqui Bildade dizendo. Então, Bildade, ele estava dizendo o quê? Bildade estava dizendo do poder de Deus, da grandeza de Deus. A gente, às vezes, se esquece desse poder de Deus, sabe? A gente se esquece que Deus, ele comanda exércitos, que existem anjos a serviço de Deus. Quando a gente pensa assim, nossa, Lúcifer... Não vou usar. O diabo. O diabo levou a terça parte dos anjos. Só que foi só a terça parte. Então você pensa, se foi só a terça parte e ele já faz o diabo já faz um estrago, imagina o exército de Deus completo, como é que é? Imagina. Então, a gente tem que entender a grandeza de Deus, o poder, vamos supor assim, o poder de fogo de Deus, né? Versículo 5 e 6 do capítulo 25. Olha, até a lua não resplandece e as estrelas não são puras aos seus olhos. 6. E quanto menos o homem, que é um verme, e o filho do homem, que é um bicho. Eu separei esse versículo aqui porque ele me lembrou muito o bichinho de Jacó. Tem uma música, um louvor que diz assim: e o bichinho de Jacó chora, Israel, Babilônia não é teu lugar. E ele canta assim. E eu lembrei dessa música por quê? Porque o homem, no geral, ele tem o costume de se achar o que domina, o maior dos predadores, sabe? Sei lá, ele tem o costume de se sentir muito grande. E aqui ele mostra como o homem, ele diz aqui, um verme. Porque a gente só vê a nossa limitação, a gente só vê quando nós estamos mal, quando nós somos tocados, muitas vezes na doença, quando a gente fica doente. A gente vê o quanto a gente é limitado e o quanto pode nos paralisar. Eu me lembro que quando eu entrei em depressão, né, foi muito difícil, né, pra mim. Eu tinha na época 18 anos, né, eu tinha acabado de sair do ensino médio, estava na faculdade, estava trabalhando, estagiando e estava fazendo um monte de coisa, né, e eu sempre fui assim muito ativa, né, e eu me lembro também que eu fiquei mal, as pessoas tentavam fazer eu reagir, só que eu não conseguia reagir, eu não tinha condições. Teve dias assim de eu ficar só deitada e eu não queria ver mais nada na minha frente. E aí eu lembro de uma pessoa virando pra mim e falando assim: nossa, eu achava você tão forte, né? E aí aconteceu tudo aquilo. E realmente, as pessoas, elas veem a doença ou o momento difícil, como eu passei, como uma fraqueza. Elas veem como você... Eu imagino que eles viam Jó assim, como alguém mais fraco. Mas muitas vezes nos momentos de fraqueza, nos momentos de dificuldade que o Senhor, ele fala mais com a gente. Eu lembro que naquela época um pastor veio e falou diretamente comigo, depois de um tempo, do púlpito mesmo. e Deus, ele vai nos animando novamente, nos pondo de pé novamente. Não é de uma hora para outra, de um dia para o outro. Às vezes a gente tem que ouvir isso, que a gente não é tão forte assim. Mas eu acho que por tudo que eu passei, que eu passo às vezes, isso só me torna ainda mais forte, né? Eu ainda não tô na glória daquela época, no sentido assim de estar fazendo tantas coisas, né? Correndo, trabalhando, estudando. Hoje em dia minha vida, ela não é assim. Mas eu vejo a mão de Deus sobre a minha vida nos dias de hoje. Talvez a minha vida ela não fosse do jeito que eu imaginava. Eu
queria estar diferente. Mas eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Eu acho que essa também era a confiança de João. Versículo 13 do capítulo 26. Pelo seu espírito ornou os céus, a sua mão formou a serpente enroscadiça. Versículo 14. Eis que isso são apenas as orlas dos seus caminhos, e quão pouco é o que temos ouvido dele. Quem, pois, entenderia o trovão do seu poder? E é isso, é reconhecer o poder de Deus, a glória de Deus, né? Jó que está falando a Bildade, ele está também dizendo que ele também conhece de Deus. Jó está dizendo, ó, Deus é isso, o trovão do seu poder, entendeu? Então as pessoas às vezes elas nos veem numa condição ruim, vamos colocar assim, e elas acham que a gente também não sabe mais nada a respeito de Deus. Engraçado que eu era jovem, as pessoas olhavam pra mim e falavam assim, mas você é muito jovem, tipo, você ainda não sabe muito das coisas de Deus. E por eu ter nascido da igreja e não ter experimentado o mundo, as pessoas também me achavam mais inocente, né? Era engraçado isso. E eu acho que a gente tem que parar de ter pré-julgamentos a respeito das pessoas e tentar colocar aquilo que a gente acha, aquilo que é real pra gente, entendeu? Porque às vezes as pessoas têm um conhecimento muito maior do que a gente pensa e a gente tá achando que tá, tipo, abafando, sabe? Capítulo 27, versículo 2 e 3. Vive Deus que desviou a minha causa e o Todo-Poderoso que amargurou a minha alma. Ó Jó aqui culpando Deus, falando, o Senhor amargurou a minha alma. Não pode. Versículo 3. Enquanto em mim houver alento e o sopro de Deus no meu nariz. Ele sabia que Deus era o que mantinha ele vivo. O sopro de Deus no nariz dele era ele dizendo, o Senhor é que me mantém vivo. Eu posso estar um caco, né, cheio de chagas, todo ruim, mas o Senhor é que me mantém vivo. O Senhor amargurou a minha alma, mas o Senhor me mantém vivo, olha só. Mas essa parte é complicada, tá vendo? Já começa com os argumentos se fechar. Versículo 17, no capítulo 27. Ele os aparelhará, mas o justo os vestirá, e o inocente repartirá a prata. Aqui ele tá falando dos ímpios, né? Ele fala um pouco acima sobre amontoar prata como pó. Então eles falam tipo, que os ímpios eles são muito ricos, né? Mas aqui o que ele fala? Ele fala que o justo os vestirá e o inocente repartirá a prata. Porque é o inocente que não vê ganância nas coisas, sabe? O ímpio, ele quer quanto mais prata ele tiver, quanto mais ouro ele tiver, melhor. Ele quer acumular, ele quer ganhar dinheiro. E o justo não. O justo, ele acrescenta na vida das pessoas, então ele veste as pessoas. E o inocente reparte, dividir, repartir a prata. Versículo 22 do capítulo 27 para terminar. E Deus lançará isto sobre ele, e não o poupará, irá fugindo da sua mão. É aquela música lá, põe na conta, põe na conta, põe na conta. Não sei, cantaria errado, né? Mas eu acho que é isso, põe na conta. Tudo que a gente faz na nossa vida é tipo como no céu. A gente vai colocando na conta. Se nós fazemos coisas boas, então isso vai ser depositado para nós como um crédito. Se nós fazemos coisas ruins, isso vai ser depositado como um débito. Então, não sei se vai ser se aplicar a contabilidade, mas é mais ou menos isso. E aí o que acontece? A gente tem que fazer, tem que ter a nossa vida diante de Deus. Porque assim vai vir só crédito. Porque, consequentemente, com a nossa vida diante de Deus, a gente vai abençoar pessoas, nós vamos ter uma vida transformada, as nossas ações vão ser diferentes. Agora, se a gente não tiver a Cristo, vai ser o ímpio. O ímpio, ele é assim. Eu acho até engraçado essa palavra, né? Ímpio. Mas é isso. A Bíblia diz no Salmo, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos
ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então a Bíblia já fala para que nós não façamos aliança ou não estejamos perto de ímpios, né? Ah, Débora, mas aí eu tenho que me afastar de todos os meus amigos que não partilham da mesma fé que eu? Jamais. Porque Daniel, ele estava na Babilônia e ele convivia. Só que há uma diferença da gente ter um contato, de nós conversarmos, de nos relacionarmos e da gente fazer aliança, da gente compartilhar dos mesmos gostos, das mesmas coisas. Como igreja de Cristo, como família de Deus, a gente precisa ter gostos parecidos. E a gente tem que se familiarizar com gente que mais se parece com a gente. É óbvio que no dia a dia nós vamos estar em contato com pessoas diferentes, isso é normal. Só que a gente tem que se alegrar mais de estar com as pessoas que se parecem mais que a gente do que de estar com pessoas muito... os ímpios, vamos colocar assim, que eu não gosto muito dessa palavra, muito forte. Então, a gente tem que aprender isso. Já os amigos dele, eles estão conversando sobre isso, né? Sobre ser ímpio, não ser ímpio, o que acontece com o ímpio. Então, a gente precisa também estar esperto em relação a isso. Porque havia isso naquela época e há também isso nos nossos dias. Tá certo? Vamos viver para Cristo, vamos viver uma vida de acordo com os princípios de Deus, com a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Tá bom? Que você seja feliz hoje. Que você tenha um dia produtivo, se realize no seu trabalho, seja próspero, tire boas notas, que você estude bastante, para que você seja a glória da nossa nação no futuro. Viva em amor com a sua família, se divirta com seus amigos, namorado, noivo, noiva, enfim, seja pleno completo em tudo que você fizer. Assistam os meus vídeos, se inscrevam no meu canal, curtam, compartilhem, comentem, ativem as notificações, todo dia tem vídeo novo, ativem o sininho. E é isso, gente. Em breve terminaremos Jó, glória a Deus, aleluia, em breve terminaremos a Bíblia. E o próximo livro que a gente vai ler, né? Eu não sei se eu falo, se eu não falar, você já sabe. É Cantares. É o livro do noivo e da noiva. Mas vamos aguardar, ainda vamos ter mais uns dias aí com Jó. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Vamos terminar de ler a Bíblia. E Deus vai ser louvado através das nossas vidas. Porque aí o louvor, a honra, o poder... E que você tenha aí um dia cheio da graça de Deus, tá bom? Beijo. Deus abençoe vocês e eu também.